tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos, amigas que estão aqui presentes e que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para mais um programa Pergunte e Responderemos. Esse programa você já entende pelo próprio nome, Pergunte e Responderemos, ok? Muitas vezes chegam perguntas que não têm uma resposta clara, objetiva nos documentos da igreja. Eu digo nos documentos oficiais, né? Catecismo, Código de Direito Canônico, encíclicas, bulas pontifícias, etc, etc. Bom, então aí eu dou uma opinião, né? E opinião, claro, fica com ela quem achar que é boa opinião. Outra coisa, como eu quero responder bastante perguntas, ganhar tempo, então eu não vou me alongar muito na resposta. Então eu indico algum livro correlacionado com o assunto para que a pessoa possa aprofundar, certo? Rezem comigo uma Ave Maria Nossa Senhora, né? Pedindo que ela interceda por nós neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora podemos começar, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jamais eu começo um programa como esse, ou uma pregação qualquer, sem antes pedir, né, a unção do Espírito Santo. Santo Agostinho dizia, para cada missão, uma unção. Senão a gente acaba falando bobagem. Então é melhor deixar que o Espírito Santo nos conduza. Muito bem, gente, temos aí, né, o retiro popular de todo ano que a Canção Nova faz. É um manual preparado, né, para 40 dias aí de meditação na quaresma, preparado por Dom Alberto Taveira Correia. Já tem mais de 20 anos que ele prepara. É uma beleza. Não é um manual para você usar só na quaresma, não. Esse, por exemplo, olha, edificar a igreja, um tema importantíssimo. O corpo de Cristo, né? Então, adquira aí pela mídia da Canção Nova, tem o telefone 12 31 86 2600, tem o porta a porta, tem o loja.cançãonova.com, você pode adquirir, né? E ajuda a Canção Nova, você faz um bom retiro, né? E edifica a sua fé. Muito bem, vamos aqui começar respondendo as perguntas. Eu só quero lembrar os nomes das cidades de vocês que estão aqui. É sempre uma alegria recebê-los aqui, né, na Canção Nova. Temos aqui gente de Osasco. Quem que é? Oh, beleza, é a Patrícia. Rio de Janeiro, RJ. Embu das Artes, São Paulo. Camboí, Minas Gerais. Está aí a Camila, que é de Santa Cruz, da Bolívia. Camila, bem-vinda. Vitória do Espírito Santo. E Serrolândia, na Bahia. Beleza. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui no nosso programa. Eu quero começar o programa só falando uma coisa que muita gente já sabe. O Papa Francisco publicou hoje a exortação apostólica sobre a Amazônia, né? Que ele colocou o título de Querida Amazônia, né? Olha, foi uma surpresa para muita gente, viu? Tinha gente dizendo que o Papa ia abolir o celibato para o sacerdote e autorizar que padre casado na Amazônia fosse ordenado. Não autorizou nada. Não autorizou nada. Gente, tinha gente dizendo que o Papa vai abrir um rito amazônico, litúrgico. Não aconteceu nada. Teve gente que disse até que o Papa um absurdo, ia autorizar a ordenação de mulheres. Nada. Sabe, eu cheguei a ver um vídeo gravado por um padre, dizendo que absurdo, vazou lá do Vaticano, que o Papa vai quebrar o celibato. Porque vazou da exortação apostólica, quer dizer, era mentira, era uma fake news, era uma fraude. Então, com isso tudo, eu quero colocar isso para dizer o seguinte: nós temos que ter prudência. Muita gente me perguntava, que eu faço uma live toda segunda-feira de 1 hora, respondendo perguntas pelo meu Facebook, pelo YouTube, né? Gente perguntando, e aí, eu digo,
espera sair a exortação apostólica. Pronto, saiu, nada disso que estavam falando. Já tinha gente aí condenando o Papa aí como se fosse um herege. Ah, pelo amor de Deus. É bom lembrar o que meu pai dizia: prudência, água benta e caldo de galinha. Não faz mal para ninguém, né? Faz muito bem, né? Ai, um caldo de galinha nesse friozinho que está fazendo. Gente boa, vamos aqui às perguntas que nós já temos aqui na minha mão. Tem uma pergunta que chegou da Suíça. Ah, não, primeiro tem que começar, é do bloco 2. Eu vou começar no bloco 1 primeiro, que são as perguntas que chegaram pelo Facebook, pelo telefone. Bloco 2 vai aparecer aqui no plazo, chegaram por e-mail. No bloco 1, Marina Marques. Os judeus não creem que Jesus é o sacrifício perfeito. Não creem que ele é o Messias, né? E que com ele veio a nova aliança. Não, realmente, a maioria dos judeus, não, há muitos judeus que se converteram, né? Os apóstolos eram judeus, muitos sacerdotes judeus no tempo de Cristo se converteram, está nos Atos dos Apóstolos. Mas realmente a maioria não acredita que Jesus é o Messias. Eles ainda praticam o sacrifício pela expiação dos pecados? Não como era antigamente. Não, naquele templo onde imolava bois, ovelhas, não. Isso não existe mais em Israel. Eles têm o culto lá, né, nas sinagogas, né, tem ali no Muro das Lamentações, é um muro que sobrou podemos dizer assim, do alicerce do templo de Jerusalém, né? E ali eles rezam, têm as suas orações, mas não tem mais esse culto de expiação com sangue de animais como era antigamente. Muito bem. Paulo Arantes, exceto comungar na ocasião em que chego atrasado na missa? Olha, pode comungar. Evidentemente, se você chegou atrasado sem culpa, né? Diferente da pessoa que pode chegar na missa na hora certa e não, vou lá só para a hora da comunhão, aí não. Mas uma pessoa que, por exemplo, trabalha, não tem condição, aquele momentinho que ele entrou na igreja, está na oração, ele pode comungar? Pode. Eu nunca li um documento da igreja dizendo que não pode. Se alguém encontrou, me mostra. Por quê? Porque a comunhão pode ser dada fora da missa. Até para o doente que está na sua casa, o ministro leva lá. Então, não há obrigatoriedade, vamos dizer assim, de maneira sine qua non, né, da pessoa comungar na missa. É a questão ordinária, normal, habitual, comungar na missa, claro. Participar do sacrifício todo e comungar. Mas, excepcionalmente, a pessoa pode comungar fora da missa. Mas não abuse disso. Como eu estou dizendo, é excepcional. Roberta Cristiana Barbosa, é possível aos protestantes terem um encontro pessoal com Deus se eles estão fora da Igreja Católica? Vejam bem, eles não estão fora da Igreja Católica. É preciso entender o seguinte: quem é batizado pertence à única igreja que existe, que é a Igreja Católica. Eles pensam que não, mas estão dentro da Igreja Católica. Só que não estão em comunhão com o Papa, em comunhão perfeita com a Igreja Católica. É mais ou menos como se fosse um filho que foi embora da família. Ele deixa de ser filho? Não deixa. Então, se os protestantes que foram batizados e o batismo deles foi válido, e aqui o Código de Direito Canônico lista uma série de igrejas evangélicas em que o batismo é válido, então eles pertencem à igreja. Por isso que a gente chama de irmãos separados. Quem é que deu esse título de irmãos separados? Foi um santo doutor da igreja, logo depois da reforma de Lutero, São Pedro Canísio, doutor da igreja, chamava de irmãos separados. Eles não estão em comunhão plena com ele. Então, eles podem ter um encontro com Deus? Pode. Pode acontecer milagre com eles? Pode. Não sou eu que digo isso, não. Quem diz isso? O documento do Concílio Vaticano II, a Unitatis Redintegratus. Por que pode? Porque eles levaram da igreja uma série de coisas que são válidas. Levaram a fé da Igreja Católica, levaram a Bíblia da Igreja Católica, embora tiraram 7 livros, levaram a fé, a oração, a Bíblia. Então, Deus pode agir neles? Pode. O catecismo da igreja fala isso muito claro. Agora, não quer dizer com isso que nós vamos nos tornar protestantes, o que a igreja
autorize que um católico vire protestante. Não. Por quê? Porque não está na jurisdição do Papa, que Cristo criou a igreja em cima do Papa e dos apóstolos. A gente não pode, tá? A gente tem que olhar isso com a clareza que a igreja nos ensina. Entende? É isso que a gente fala. Eles são irmãos que estão separados da comunhão perfeita da igreja. Pode acontecer? Pode. Eu não estou dizendo que tudo que acontece nas igrejas evangélicas está certo. Tem nada tal de teologia da prosperidade, que negócio com Deus, paga ao seu dízimo à vontade, Deus vai te dar prosperidade, dinheiro. Não, não estou dizendo que está tudo, você está entendendo? Eu estou dizendo que a igreja coloca. Eles são igreja, porque só existe uma igreja, não existe duas igrejas. E quem é batizado pertence à igreja. Qual é essa igreja que existe única? A católica, onde Jesus instituiu sobre Pedro e sobre os apóstolos. Ficou claro? Vocês entenderam bem? Vocês que estão aqui? Se vocês entenderam aqui, eu acho que o pessoal de casa também entende. Não é, porque essa escola aqui é uma escola que o aluno está longe da gente, né? E eu tenho preocupação de que a pessoa fique com o entendimento errado, tá certo? Não é lícito um católico ir para uma igreja evangélica. E aí tem o número 3 da Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II, diz assim: só na igreja católica existe a plenitude dos meios de salvação. Eles não têm os sacramentos que nós temos, não têm o credo que nós temos, não temos um catecismo que nós temos. Então, a plenitude dos meios de salvação está na igreja católica, entende? Então, você não pode deixar a igreja católica para ir para uma comunidade evangélica. Aliás, a igreja não chama nem igreja evangélica, a igreja chama de comunidades eclesiais. Por quê? Porque para ser igreja, o documento do Papa Bento XVI, Dominus Iesus, diz, para ser igreja tem que ter a sucessão apostólica, e eles não têm sucessão apostólica. Só quem tem sucessão apostólica fora da igreja católica é a igreja ortodoxa, por isso eles têm a validade dos sacramentos, que ninguém mais, além deles, tem fora, além da igreja católica, né? Os documentos oficiais da igreja chamam de comunidades eclesiais, não chamam de igreja evangélica. É que acabou virando hábito, né? Por quê? Porque não existe outra igreja. Só existe uma igreja, a igreja que é fundada por Jesus Cristo. Cláudia, que é de São Félix do Xingu: a homossexualidade é razão para a excomunhão da igreja? Não, de jeito nenhum. Não tem nenhum item do Código de Direito Canônico que exclua, né, late sententia, quer dizer, automaticamente, não. Veja, a pessoa que é homossexual, que tem a tendência homossexual, ela não está em pecado. O catecismo deixa claro. Quem é que está em pecado? É aquele que pratica a homossexualidade. Aí a igreja, aí o catecismo, no parágrafo 2357, aí chama de pecado. Por quê? Porque a relação não pode ser homem com homem, mulher com mulher. A relação sexual é de homem com a mulher, unido pelo sacramento do matrimônio. Mas a pessoa que tem a tendência homossexual, mas vive a castidade, o catecismo fala que ela pode chegar à perfeição cristã. Ou seja, pode chegar à santidade. É importante, porque tem muita gente que tem a tendência homossexual e não tem culpa. O catecismo fala claro, a pessoa não tem culpa de ter a tendência homossexual. Se é genético, se é educacional, se é ambiental, a pessoa não tem culpa. Ela foi uma consequência de alguma coisa. Agora, o que o catecismo fala? Ela deve viver a castidade. Pronto, entende? Vivendo a castidade, ela pode chegar à perfeição cristã. Então, longe de pensar em excomunhão, homofobia, criticar, ofender, nada disso, né? Lucas, olha, eu tenho vários amigos que são homossexuais que têm tendência homossexual, mas que é gente que trabalha muito bem, aliás, muita competência. Tive colegas professores, né? Então a igreja coloca a coisa bem clara no lugar. Lucas Lima: é errado fazer músicas com ritmos diferentes, como música eletrônica, colocando letras sacras, falando sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a paz, etc. Ó, gente, eu já sou meio velho, né? Velho não gosta muito de barulho, não, né? Então, eu não gosto de música eletrônica, colocando uma letra
religiosa. Eu não consigo, porque a música sacra, sobretudo, é uma música melodiosa. É uma música que tem que entrar na alma, assim, né, de maneira lenta, suave. Aí fica aquelas tum, 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 tum. Eu não consigo rezar com uma música dessa. Mesmo que esteja falando de Jesus, de amor, sinceramente, não consigo. Estou dando uma opinião, é o que eu estou falando, é uma opinião. Eu sei que a moçada gosta, pula, né? Entendeu? Eu não gosto. Se é para eu rezar, para eu meditar, eu quero uma música, né? E tem tanta música bonita, né? Nossa, o que a Renovação Carismática Católica fez de músicas maravilhosas, né? É demais, né? Nossa, eu fico encantado com as músicas, né? Músicas que falam de Deus, da natureza, obrigado, Senhor, né? Obrigado, Senhor, né? Então, eu acho que a gente não precisa, sabe, botar barulho, não, e o barulho faz mal, sabe? Quem é físico sabe que se você passar de um som que tem uma intensidade de mais de 80 decibéis é a medida de intensidade, começa a prejudicar o ouvido, você fica surdo. Ok? Então, isso também precisa tomar cuidado. E olha, eu vou falar, viu? Eu já preguei em muitos lugares, em muitos salões, onde o barulho da música estava a mais de 80 decibéis. Eu uso aparelho de som, o que eu faço? Tiro o aparelho. Porque eu não aguento, porque o aparelho ele intensifica o barulho. Ok? Então, eu estou colocando isso porque, olha, gente, eu sou físico. Passou o barulho de 80 decibéis, um ônibus que passa barulhento na sua frente já passou de 80 decibéis. E se você fica num som desse muito tempo, você vai matando células nervosas do cérebro que são responsáveis pela audição. E células nervosas do cérebro não se reconstituem. Então você tem aí uma poluição sonora. Eu vejo muitos, eu sei porque eu prego no mundo inteiro, agora não mais, mas já andei pelo mundo inteiro pregando. No Brasil, acho que não tem estado que não tenha ido. Eu entro em alguns lugares que a música católica do conjunto católico está muito alta e as caixas de som berrando. Não faz bem. Talvez o povo não saiba. Eu estou colocando isso aqui porque eu estou dando um dado científico. Entende? Estou dando um dado científico. Passou, tem um aparelhinho hoje que mede quantos decibéis, até interessante de repente, pessoal de música, ter esse aparelho que mede a intensidade do som. Não deixa passar de 80 no ambiente, porque prejudica as pessoas. Outra coisa que prejudica as pessoas, esse fonezinho de ouvido alto, porque é som puro. O meu otorrinolaringologista, Dr. José Evandro Aquino, meu primo, me disse, o pessoal que usa fone de ouvido muito alto é o surdinho de amanhã. Vai usar aparelho de som mais tarde. Porque, gente, o som é algo extremamente... Quem é físico sabe disso. O sistema auditivo nosso é extremamente sensível. Entende? Por que solta um foguete e o cachorro grita? Porque dói no ouvido do cachorro. O cachorro tem mais sensibilidade do que nós. Então, poluição não é só ambiental, poluição não é só da terra, do ar, poluição é também do som. Tem que pensar nisso. Aparecida Cláudia Ruas da Rocha, de Canarana, Mato Grosso. O que a igreja diz sobre o uso de pulseiras magnéticas? Aparecida, a igreja não diz nada, eu nunca li nenhum documento, porque é algo assim, mais da ciência do que da fé. Exceto buscar equilíbrio físico e mental com esses artifícios, olha, eu vou ser sincero, eu não acredito. Eu, sinceramente, não acredito que uma pulsação metálica ou magnética no pulso possa... Já procurei estudar um pouco disso, nunca eu encontrei, e olha que eu fiz minha tese de mestrado em ondas eletromagnéticas, e também no meu doutorado, com ondas... Eu nunca vi uma correlação assim realmente significativa que estabeleça realmente um equilíbrio emocional, psicológico, afetivo com a pulseira. Não sei. A igreja não fala nada porque a igreja não entra nesse campo, a igreja deixa para a medicina falar. Então, eu aconselho o seguinte, consulte um médico que tenha conhecimento desse assunto.
não é a igreja que vai falar sobre isso. Mesma coisa que o negócio de física quântica, tal. Física quântica e espiritualidade não tem nada a ver. Nada a ver. Eu tive a oportunidade de conversar um dia longamente com um amigo meu que que é astrofísico e que é doutor pela Universidade lá de acho que Joinville, e não tem nada a ver física quântica com espiritualidade. Então, agora estou querendo vender a física quântica como sendo um método para você ter um crescimento espiritual. Para com isso. Você quer ter um crescimento espiritual? Vai ler Santa Teresa d'Ávila, vai ler São João da Cruz, vai ler Santo Agostinho, vai ler São Tomás de Aquino, aí você vai ter um crescimento espiritual. Vai ler o Catecismo da Igreja. O povo parece que está querendo fugir daquilo que a Igreja recomenda para soluções fáceis. Gente, Paulo VI dizia, não tem solução fácil para problema difícil. Você está cheio de pecado? Tá, vai no padre se confessar. Você está doente? Tá, vai no médico, o médico te atender. Não fica fazendo não sei, que você acaba se machucando. Entendeu? A igreja, meu Deus, tem tanto recurso, tanta coisa para nós. Tem os sacramentais, tem os sacramentos, tem a oração, tem a fé. E às vezes a gente fica correndo atrás de uma opção de coisa aí, é constelação familiar, não sei o que, neurolinguística. Será? Meu pai dizia, às vezes a gente acha, deixa uma coisa boa aqui perto para fazer uma coisa ruim lá longe. O meu velho, ele não tinha escolaridade, mas ele tinha sabedoria. Só fiz até quarta série de ginásio, de quarta série de primário. Lenise Moraes. Minha avó tinha uma tradição de rezarmos o terço por 7 dias após o sepultamento. Minha mãe também, Lenise. Quando a pessoa morria, ela rezava o terço 7 vezes pela alma daquela pessoa. É muito bonito isso. A Lenise pergunta o seguinte, esses costumes populares podem, de alguma forma, prejudicar a nossa fé? De jeito nenhum. Vai fazer bem para a alma da pessoa que morreu. Reza, não só 7 dias, reza até um mês inteiro, se você quiser. Se puder, mande celebrar 7 missas para ela. Isso não é costume popular, não. Ela está perguntando se esse costume... Isso é a nossa fé. É a nossa fé. Né? Não tem nada... As 30 missas gregorianas, uma pessoa que morreu, é uma beleza. O que é essa 30 missas gregorianas? Eu vou explicar rapidinho. Teve um monge de São Bento que morreu e acharam na gaveta dele umas moedas de ouro. Ai, ai, ai. Era pecado aquilo. São Bento dizia que nenhum monge podia ter nada. Diz a história, a tradição, né, que esse monge que morreu apareceu para um irmão que estava vivo e pediu que ele rezasse 30 missas seguidas por ele, para ele deixar o purgatório por causa daquelas moedinhas de ouro. Virou um costume, as 30 missas gregorianas, pelas almas, né, de uma pessoa. São as nossas tradições, né, que a igreja valoriza. Fernando de Brasília. Se a Igreja Católica foi criada por Cristo, por que o resgate do dom de oração em línguas se deu por meio de uma comunidade protestante? Está aí. Eu não acabei de falar aqui que os protestantes podem ter contato com Deus? Eu não falei que os protestantes têm que levar a fé, levar a Bíblia, levaram. Por que não Deus acordou os católicos com a oração de língua através deles? Não tem problema nenhum. Nem por isso nós viramos protestantes. A renovação carismática católica aprendeu sim, lá nos Estados Unidos, 1967, na Universidade do Duquesne, com um grupo protestante a orar em línguas. Só que a Igreja Católica continuou católica. A renovação carismática tem missa, tem confissão, tem os sacramentos, que eles não têm. Gente, a gente tem que ser bem claro nessas coisas, não é porque estão separados ali que eles não têm. Tem. E Deus às vezes usa. Gente, Deus usa até o diabo, às vezes para nos ajudar. Sabiam disso? Por que Deus permite o diabo nos tentar? Para que você, através da tentação, lute e fique mais forte na sua fé. Sabia disso? Uma das razões pelas quais dizem os teólogos, Deus permite o demônio nos tentar, porque você sendo tentado, você tem que lutar. Lutar com oração, lutar com jejum, e aí você fica espiritualmente mais forte.
Deus usa até o diabo. Diz que um dia Santo Antão, aquele padre lá do deserto, do ano 200 e pouco, no deserto do Egito, ele tinha embates com o demônio, né? Quem conta a vida dele é Santo Atanásio, que era bispo em Alexandria, amigo dele. Então, disse que Santo Antão, um dia o diabo falou para Santo Antão: Antão, você está ficando vaidoso, porque você é o santo mais antigo daqui do deserto e tal. Isso que o Santo Antão falou para ele: rapaz, você é o pai da mentira, mas agora você falou uma verdade. Eu estou ficando vaidoso mesmo, e Deus mandou você vir aqui me avisar, vou tomar cuidado. Está escrito no livro de Santo Atanásio sobre a vida de Santo Antão. Santo Atanásio é doutor da igreja, padre da igreja, né? Larissa: posso consagrar o meu corpo a Jesus Cristo, mantendo-me casta para sempre, mesmo não sendo uma religiosa? Claro que pode, Larissa. Quantos santos e santas fizeram isso? Fizeram a consagração da sua virgindade. Muitas e muitas santas, que muitas delas nem chegaram a se tornar religiosas. Pode fazer, se Deus pôs isso no seu coração, você está convicta disso, amadureça bem isso, não faça assim impulsivamente, não, faça de maneira amadurecida. Mas se você acha que isso é um caminho de vida para você, faça. Alexandra pergunta o seguinte: sou madrinha do filho de antigos amigos. Hoje perdemos completamente o contato. Isso me coloca em uma situação de débito com a criança. Bom, Alexandra, veja bem, às vezes a gente não tem culpa. Eu também, sabe, muitas pessoas me pediam para ser padrinho quando eu morava em outras cidades, né? É difícil a gente acompanhar isso, né? Então, a gente não tem culpa, às vezes, do afilhado se afastar. Então, o que eu diria a vocês, na medida do possível, mantenha um contato com ele, pelo celular, por telefone. Como é que vai isso? Porque a missão do padrinho, da madrinha, é ajudar o pai e a mãe na educação humana e religiosa do afilhado. Então, procure acompanhar mesmo de longe, na medida do possível, entendeu? Agora, evidentemente, à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai precisando de menos esse apoio. Aí ela já tem maturidade para ela mesma conduzir a sua vida. Mas sempre que é possível, rezar pelo afilhado, né? Faça o que for possível, entendeu? É a orientação que eu te dou. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos daqui a 3 minutos para continuar as perguntas. Muito bem, de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Já ia falar Escola da Fé. Escola da Fé amanhã, quinta-feira, às 21 horas, ok? E temos também o programa que nós participamos toda terça-feira ao meio-dia, trocando ideias. Muito bem, temos aqui mais 2 cidades que eu não falei no começo do programa. Munhoz, Minas Gerais, a senhora, né? E também Itaguaí, Rio de Janeiro, você aí. Sejam bem-vindos, além dos que eu já coloquei aí no começo do programa. Quero falar para vocês sobre o cartão de crédito mensal. Todo mundo sabe que a Canção Nova, né, faz todas as suas despesas com as doações das pessoas. Olha, isso já tem 40 anos. Desde que começou a Rádio Canção Nova, 30 mais anos com a televisão, é assim que o Padre Jonas, né, lançou esse desafio e está aí até hoje crescendo cada vez mais. Deus provê, Deus proverá, né? Mas Deus vai no bolso de cada um. A providência divina, o Jesus não manda um anjo aqui: ó, Padre Jonas, está aqui o cheque para esse mês. Não, não é assim que Deus faz. Não, Ele quer que a gente ajude, para que a gente tenha mérito. Então Ele tira um pouquinho de cada um, entendeu? Aí você tem mérito diante de Deus. Deus vai te agradecer por isso. Muito bem, quem ainda não é sócio ou quem é sócio pelo boleto bancário pode optar por doar mensalmente pelo cartão de crédito. Tão usado hoje, né? De uma maneira simples, que é prática, é segura, você aí ajuda a Canção Nova, alterando a sua contribuição para o cartão de crédito. E recebe de presente uma miniatura do Santuário do Pai das Misericórdias. Hoje não está aqui, mas você já conhece essa miniatura, né? Em caso de dúvida, você pode ligar para entrar no site clube.cançãonova.com, clube.cançãonova, ou então você pode entrar no telefone, que também é o WhatsApp, no celular, 12 31 86 2600. O importante é a gente participar. Bom, vamos aqui para as perguntas que já chegaram, são perguntas que chegaram por e-mail. Tá?
Eu sei que muita gente fica aí aflita, porque a pergunta não chega. Põe a sua pergunta aí que, olha, nesses 6, 7 anos de programa, eu já respondi 6, 7 mil perguntas. Uma hora chega a sua pergunta aqui. Qual a importância de Constantino para a igreja? Constantino foi aquele imperador romano que no ano 313 se converteu, né? E ele aboliu a perseguição aos cristãos. Quem quiser estudar isso com profundidade, tem esse livro aqui, História da Igreja, né? Aqui são 3 volumes de História da Igreja. Esse é a Idade Antiga, que conta toda a história da igreja até o ano 500. E aqui está toda a história de Constantino, a conversão de Roma ao cristianismo. Vou aproveitar para mostrar o seguinte. Aqui tem o volume 2, que é sobre a Idade Média. São 1000 anos de Idade Média, mais ou menos do ano 500 até o ano 1500, mais ou menos. E depois, o terceiro volume, que é a Idade Moderna e Contemporânea, que vai do ano 1500 até os nossos dias. São 3 volumes para você ler devagar, né? A hora que você aposentar, que você não tiver muita coisa para fazer, né? É bom a gente ler, né? E faz muito bem a gente ler, né? Tá aí. Então, Constantino, ele se converteu, porque sua mãe se converteu antes dele, Santa Helena. Que beleza, né? A mãe do imperador. E aí Constantino se converteu, e se converteu de uma maneira maravilhosa, né? Um milagre que Deus fez. Ele ia ter uma última batalha contra um adversário dele, chamado Maxêncio, na Ponte Milvia ali de Roma, e era tudo ou nada. Quem vencesse a batalha ia se tornar imperador supremo. E o Constantino teve uma visão. Todos os historiadores falam isso. Ele viu no céu uma cruz, embaixo da cruz ele viu uma frase em latim, in hoc signo vinces. Com esse signo, com esse sinal, você vai vencer a cruz. Constantino já escutava Santa Helena falar dele, de Cristo. O que Constantino fez? Mandou pintar a cruz nos escudos de todos os soldados e prometeu para Jesus, se eu ganhar, se eu me tornar imperador, eu vou ser cristão. E ele cumpriu a palavra dele. Venceu o Maxêncio, se tornou cristão, aboliu a pena de morte pela cruz e ele proibiu a perseguição aos cristãos. Então a pessoa está perguntando, qual a importância de Constantino para a igreja? Muito. Foi o homem que proibiu a primeira, depois de 250 anos de massacre dos cristãos, começou com Nero, no ano 64, foi até 313, 310 mais ou menos, com Diocleciano, todos aqueles Césares, né? Nero, Trajano, Vespasiano, Décio, até Diocleciano, Domiciano, massacraram os cristãos. Aí vem um homem que, claro, pela graça de Deus, libertou a igreja disso. E ele deu para o Papa Melquíades o palácio dele, no Latrão, em Roma. Construiu a primeira grande basílica da cristandade, São João do Latrão, em Roma. E ele se mudou lá para Constantinopla, na Grécia, e construiu a primeira basílica de São Pedro. Não é a atual é a segunda. Então, Constantino foi muito importante. Li relatos históricos de que a conversão do império se deu por questões estratégicas e políticas. A conversão do império se deu porque Cristo quis. Mas não tinha estratégia política que convertesse o Império Romano. Ali foi a ação do sangue dos mártires. Foi a ação dos grandes doutores da igreja, falando e escrevendo para os intelectuais romanos, né? Foi a ação de muitas mulheres santas como Helena, foi a ação dos escravos convertidos com uma santa felicidade. Não tem ação política, social que convertesse o Império Romano. O grande historiador da igreja, no qual eu me baseei muito para escrever aqueles 3 volumes, Daniel Rupes, que escreveu não 3 volumes, escreveu 10 volumes, para contar a história da igreja. Daniel Rupp diz assim que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Quando o império se tornou cristão, o imperador que veio depois de Constantino, chamado Teodósio o Grande, no ano 385, baixou um decreto, o decreto de Tessalônica, e disse, a partir de hoje, o Império Romano é cristão. Aquele império que durante 250 anos massacrou os cristãos, se tornou cristão.
pelo sangue dos mártires, pelo trabalho dos doutores, pelo trabalho das mulheres, das escravas. Então, Daniel, a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Só a fé podia transformar aquilo. Daniel Rupp chama isso de a revolução da cruz. A cruz curvou o Império Romano. Não tem nada de ação política, estratégia. Constantino foi usado por Deus, porque tinha uma mãe convertida. Ele era pagão, né? Mas Deus o usou, assim como usou, por exemplo, no ano 500, o primeiro rei bárbaro que se converteu ao catolicismo. O rei dos francos, Clovis, esposo de Clotilde, que já tinha sido convertida, era uma bárbara burgúndia, que foi convertida por um bispo chamado São Remígio, ali na região de Reims, na França, né? Então, olha que coisa bonita, o Clovis, rei dos francos, que era a etnia bárbara mais forte que existia, entre todas aquelas que derrubaram o Império Romano, godos, visigodos, ostrogodos, suevos, burgúndios, celtas, a etnia mais forte eram os francos, que estavam na França, vieram da Alemanha. Quando Clovis, né, ia ter uma batalha decisiva contra os alamanos, que era tudo ou nada, e Clotilde já falava de Jesus para o Clovis, mas o Clovis era um bárbaro. O Clovis teve uma batalha com essas coisas todas eu conto nesse livro aí. O Clovis teve uma batalha contra, né, os alamanos, e ele estava perdendo a batalha. Diz o São Gregório de Tours, que escreveu a história dos francos, que o Clovis saiu do meio da batalha, subiu numa colina, desceu do cavalo, ajoelhou no chão e disse: Jesus, se você existe, faça eu ganhar essa batalha, que se eu ganhar eu vou me tornar cristão. Jesus não perdeu a oportunidade. Foi a mesma coisa do Constantino, ele ganhou a batalha. Ganhou a batalha, foi para a Catedral de Reims com São Remígio, com 3.000 soldados, e ele foi batizado junto com 3.000 soldados. Ali começou a história da evangelização dos bárbaros, na França, em Reims. Por isso que a França é chamada a filha mais velha da igreja. Estão vendo? Então Deus usa o bárbaro, o romano pagão. Eu disse a vocês que usa até o diabo quando ele quer. Pode usar muito mais nós, sabe? Muito mais pode usar nós. Vamos aí. Sou um bom pai, mesmo que meu filho venha a cometer erros, certo? Ainda assim o amarei e perdoarei, certo? Como Deus, sendo pai, pode rejeitar um filho após a morte ou deixá-lo perecer no inferno? Aí que está Orleans, filho. Deus não rejeita ninguém, é o filho que rejeita o pai. Aprendam isso, o Catecismo da Igreja fala aqui, tomara que eu ache, parar com 1000 e qualquer coisa, porque essas perguntas chegam agora, eu tomo conhecimento que na hora eu não tenho tempo de preparar antes, mas quando o Catecismo fala aqui do inferno, o Catecismo diz assim: Deus não joga ninguém no inferno, é a pessoa que se afasta de Deus, é uma opção radical. Os anjos, por que os anjos se tornaram maus? Se tornaram demônios? Eram anjos belíssimos. Deus os rejeitou? Não. Eles, por culpa deles, por culpa própria deles, eles se afastaram de Deus. Bom, eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas a partir aí, por exemplo, do parágrafo 1000, mais ou menos, quando o Catecismo fala do céu, do inferno, etc., né? Está aqui, ó. Quando fala do inferno, aqui, ó, está aqui, achei, 1037, tem até uma setinha marcando aqui, ó. Deus não predestina ninguém para o inferno. Está dando o close aí, ó. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus. A pessoa tem uma aversão voluntária a Deus. Não é o pai que rejeita o filho. Um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Não quero Deus, uma aversão a Deus. E persistir nela até o fim. Deus vai fazer de tudo para a pessoa se arrepender. Se a pessoa se arrepender até a hora da morte, ela pode se salvar. Ok? Então fica bem claro isso. Não é Deus. Claro, gente. Algum de nós aqui jogaria um filho no inferno? Claro que não. E Deus, que é muito melhor do que nós. Mas tem uma coisa. Lembra da história do filho pródigo?
Foi o pai que expulsou aquele filho de casa? Não. Por que aquele menino foi comer lavagem de porcos? Porque ele não quis ficar mais na casa do pai. Agora, quando ele voltou, o pai aceitou. E aceitou com aquela festa. É isso que a gente tem que entender. É esse o Deus que Jesus quer mostrar para nós. Vamos lá. Hugo Lins, a teologia da libertação já teve autorização pontifícia para existir e ser propagada? Hugo, o Papa João Paulo, eu estou falando aqui da teologia da libertação marxista, que se baseou no marxismo, na luta de classes, né, na dialética lá de Engels, de Marx e tal, e introduziram isso na teologia. Essa teologia marxista foi altamente condenada pelo Papa João Paulo II e pelo Papa Bento XVI. Quem quiser, é só ler nesse livro aqui, ó, Teologia da Libertação. O primeiro artigo esse livro que eu escrevi, mas não tem nada meu. Então, até que vocês estão vendo um org aqui. Org quer dizer organizador. Eu apenas juntei uma série de artigos de bispos e cardeais e papa e coloquei aqui, documento da igreja, né? O primeiro capítulo desse livro aqui foi escrito pelo Papa Bento XVI. Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Ele era cardeal ainda, ele era prefeito da Congregação da Fé. O que ele fala? A teologia, eu vou só dar uma pincelada rápida. Ele fala, a teologia da libertação é a pior heresia que já houve na história da igreja, a marxista. Né? Por que ele fala que é a pior? Porque as outras heresias, elas negavam um ponto da fé. O arianismo negava a divindade de Cristo, o marcidanismo negava a divindade do Espírito Santo, né? O nestorianismo negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Mas ele fala, a teologia da libertação revira o cristianismo no avesso, ou seja, cria um cristianismo falso. Não é só um ponto que ele nega, porque ele coloca uma hermenêutica nova. A hermenêutica é a interpretação da Bíblia, né? Por quê? Porque ele tira Cristo do centro da teologia e ele põe o homem. Então, o cardeal diz, não é mais uma teologia, um estudo de Deus, é uma antropologia, um estudo do homem, ou uma sociologia. Entenderam? Mas, mais do que eu prefiro que vocês leiam esse livro, que não foi nada, eu não escrevi nada que está aqui, aí pode entender melhor o que é isso daí. Durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, exceto tocar o ostensório, por que o padre faz uso de uma capa para manusear? A pergunta do Vinícius Braga. O Vinícius, de fato, o padre usa, chama-se véu humeral, né? De húmero aqui do ombro, né? Sabe, na verdade, sabe, gente, quem inventou esse negócio de tocar o Santíssimo foi o povo. Porque nunca, não existia isso na igreja. O povo... Agora, eu acho que não deve tocar o Santíssimo. Porque se o padre... Sabe, é uma questão de adoração, de veneração, de respeito. Se ele acha que até a mão dele não deve tocar o ostensório, ele usa o véu humeral, eu acho que nós também. Basta estar diante do Santíssimo ali, pede a sua graça, sabe? Não sei. Se algum bispo autoriza, não sou eu que vou dizer que não pode, né? Mas, na minha opinião, eu acho que não deve. Eduardo Salles, tenho 2 filhos que não são batizados, porque eu e minha esposa não somos casados na igreja. É certo que eles sejam penalizados por um equívoco de seus pais? Não é certo, não. A igreja pode batizar, sim, desde que os pais prometam, aí a igreja tem direito de exigir, que vão educar o filho na fé do Cristo da igreja. Vão batizar o filho, então vão levar para a primeira comunhão, vão levar para a crisma, entendeu? Pode ser filho de pai solteiro, filho de mãe solteira, pode batizar sim. Agora, a igreja ela tem o direito de exigir que o sacramento seja vivido direito. A igreja, não dê pérolas aos porcos. O que quer dizer isso? Não pega as coisas de Deus e vá... Não. Se realmente há uma maturidade, o casal promete que eles não são casados, mas a criança vai ser educada na fé do Cristo da igreja. Agora, aí, claro, o pároco vai decidir a cada caso.
Jusceli de Paula, meu marido é protestante e não aceita que nossas filhas leiam ou assistam contos de fadas que falam de doentes, fadas e magia. Elas são educadas na fé católica. O que a igreja diz a respeito dessa proibição? A igreja fala que não deve estar vendo historinha de doentes, fada e magia, não. Isso é superstição. Né? Vai a criança começar a acreditar em magia, em superstição? Eu não acho bom também não, entendeu? Então não é só o marido que é protestante que não quer. Eu, se fosse, minhas crianças tivessem, eu não autorizaria a ler não, tem muita coisa melhor para ler. Né? Eu mesmo escrevi 2 livros para as crianças, histórias que o vovô conta, cheio de historinhas bonitas, tudo com um fundo moral, um fundo, não sei se está por aí, né? Sabe, não precisa estar colocando na cabeça da criança fada, duende, essas coisas que não existem, né? Sabe, que aí muitas vezes vem de uma cultura pagã, entendeu? De repente a criança aí cresce aí, não tem essas moças às vezes bonitas aí que se tornam aí bruxas, se consagram como bruxas aí nessas coisas, pelo amor de Deus. Uma coisa esotérica, ocultista, né? Jéssica Nogueira, gostaria de saber se é pecado praticar yoga. De que forma essa prática pode ser nociva? Olha, eu nunca li um documento da igreja que diga que é pecado. Mas eu vou ler uma coisa aqui, que eu coloquei nesse livro, Falsas Doutrinas. Eu quero ler apenas um testemunho de um padre que aprofundou nessa questão. Esse padre diz assim, eu vou dizer quem ele é, um padre importante, que trabalhou no Concílio Vaticano II, ele chama Henri Saint-Staclen, licenciado em Direito, doutorado em Filosofia pela Universidade de Cambridge, perito do Concílio Vaticano II. Olha o que esse homem disse, abre aspas, não se pode reduzir a yoga, o zen, e menos ainda a meditação transcendental a simples técnicas de relaxamento. Mesmo se no nível psicológico, nervoso e fisiológico se verifica uma certa eficácia, isto se dá, na maioria dos casos, ao preço de graves bloqueios espirituais. Graves bloqueios espirituais. Estão entendendo? Embora a pessoa tenha uma certa eficácia, ele está dizendo aqui, olha, é uma autoridade no assunto, não sou o que estou falando. Isso aqui eu tirei da revista do D. Estevão Bittencourt. Todo esse livro aqui são artigos da revista do D. Estevão Bittencourt. Então, eu vou repetir o nome dele, Padre Henri van Staclen, né? Perito do Concílio Vaticano II. Né? Não se pode reduzir a yoga, o zen, e menos ainda a meditação transcendental, a simples técnica de relaxamento. Mesmo se no nível psicológico, nervoso e fisiológico se verifica uma certa eficácia, isso se dá, na maioria dos casos, ao preço de graves bloqueios. O que são esses bloqueios psicológicos? A pessoa pode ter dificuldade para rezar, começa a duvidar das coisas da igreja, entendeu? Mas é criar bloqueios espirituais. Gente, os santos da igreja, os místicos da igreja, nunca recomendaram essas coisas. Santa Teresa d'Ávila dizia, oração não combina com conforto. Eu vou deitar na rede aqui e rezar meu texto. Você vai dormir, você não vai rezar seu texto. Ajoelhe e reza o seu texto. Ou então senta. Os místicos não apelavam para nada dessas coisas. Os místicos apelavam por quê? Para o terço, para a Bíblia. Entendeu? Vamos simplificar a nossa fé naquilo que a igreja nos ensina, gente. A gente fica correndo risco à toa. Bom, Pedro Leonan. Li um livro sobre o tema enriquecer-se. É pecado eu desejar ser próspero financeiramente também? É pecado, isso procede? Ô Pedro, tem um salmo que fala assim, eu acho que é o Salmo 117. Dai-me, Senhor, isto, mais aquilo, e dai-me, Senhor, prosperidade. Tem um salmo que fala assim. Claro, gente, nós precisamos de ganhar o nosso dinheiro, o nosso pão de cada dia, para o sustento da família. O que a igreja não quer? Que a gente seja ambicioso. Né? Tem livros aí, como ficar rico. Como ficar rico, como sete não sei o quê, artigos para você se tornar milionário. Não, aí não.
Não é isso, entendeu? A riqueza não pode ser um fim, a riqueza tem que ser um meio. Mesma coisa do prazer, o prazer não pode ser um fim, o prazer é um meio. Por que Deus colocou o prazer na comida? Porque se não colocasse prazer na comida, ninguém ia comer. E muita gente ia morrer de fome, ou ia morrer raquítico, ou morrer anêmico. Então Deus pôs um prazer na comida. Mas eu não posso ficar só com o prazer. Não, o prazer é um meio, não pode ser um fim. O dinheiro tem que ser um meio. O sexo é um meio. Vocês já pensaram por que Deus colocou prazer na relação sexual? Vocês acham que alguém ia ter relação sexual se não houvesse prazer? Eu acho que não. Estou sendo sincero. Então Deus, na bondade dele, botou prazer na comida, botou prazer no sexo, botou satisfação no dinheiro, mas não pode ser um fim, tem que ser um meio. É isso. Acabou? Acabou o tempo. Bom, teria mais perguntas aqui, mas elas voltam indo para a semana que vem. Tá certo? Obrigado a vocês que vieram participar aqui, ao vivo e a cores, como se dizia no tempo da televisão, quando surgiu a TV colorida, né? Agora vive a cor, que antes era preto e branco, vocês não lembram, mas era preto e branca, né? Muito bem. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Até o próximo programa, se Deus quiser. Gente boa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.